Já estamos de volta com o programa Eclésia dessa noite, falando sobre Inquisição. É a segunda parte do nosso programa, pois dividimos em 2 programas Eclésia, na qual o primeiro programa está disponível no site da Rede Século XXI, rs21.com.br. Você pode procurar, então, programas e programa Eclésia, assistir a primeira parte, e essa é a segunda parte dessa discussão, para entender um pouco mais sobre o período conhecido como Inquisição. O padre Wander já nos ajudou aqui no primeiro bloco a fazer essa retomada do que conversamos na semana passada, e eu acho que já ficou bem claro aqui, a gente já falou diversas vezes, mas reafirmando. A coisa começou a ficar complicada quando pessoas de fora da igreja, o Estado propriamente dito, passou a nomear as pessoas que conduziriam os tribunais da Inquisição, que era alguma coisa que já estava instaurada desde 1231 para toda a Europa, pelo Papa Gregório IX. Aliás, a gente tem a imagem do Papa Gregório IX aí, produção? A gente tem, Bruno? Vamos ver. Ali, ó, tá aí, ó. O Papa Gregório IX, foi ele, então, que em 1231 instaurou oficialmente o Tribunal da Inquisição para toda a Igreja. Então, a coisa começou a desandar quando pessoas de fora da Igreja começaram a colocar, nomear esses inquisidores, onde a gente pôde ver os principais exageros, vamos dizer assim. Posso fazer uma comparação muito simples? Pois não. Foi aí que o espírito mundano começou a entrar. Certo. Até ali o que existia de puro, de espiritual mesmo, radicalmente espiritual, de zelo, de cura pelas almas, de cuidado pela salvação, aí nesse momento houve uma certa intromissão de um espírito mundano que, claro, deixou alguma marca, infelizmente, contrária a tudo aquilo que a igreja sempre ensinou, Eric. Mas que não foi determinante, hein? Que não foi determinante. Também isso não pôs a perder tudo aquilo que foi realizado de bom, até porque é preciso ressaltar isso, com a condição de que fique claro que no meio de uma multidão de páginas de luz é que se imiscuiu uma ou outra página de trevas. Se a gente percebesse, ao estudar a história, que a coisa era horrível, como a maioria dos historiadores, maioria não vou exagerar, como muitos historiadores, uma parte dos historiadores que não está interessado na verdade e mais em destruir ou detonar a igreja, vamos dizer assim, se a gente percebesse que a coisa era tão complicada como essas pessoas dizem, o próprio São Francisco de Assis teria se levantado a voz contra. E Francisco de Assis viveu essa época. Aliás, a igreja entregou boa parte da condução dos tribunais da Inquisição para discípulos de São Francisco e também para os discípulos de São Domingos de Gusmão. Aliás, o próprio Domingos de Gusmão participou dessa história, a gente já falou sobre isso semana passada. Ou seja, eram 2 correntes preparadas para lidar com essa situação, porque era o que a igreja tinha de bom nascendo naquela época. Não, né? Os dominicanos e os franciscanos representavam exatamente o ideal de santidade daquele momento. Eles eram a síntese, os filhos de São Francisco e os filhos de São Domingos, o movimento mendicante, o resgate das raízes, o retorno àquela beleza do Evangelho, eles eram o exemplo, eles eram, vamos dizer assim, a estratificação desse ideal. E de tal maneira se envolveram no processo da Inquisição, que é mais uma forma de deixar claro que foi uma coisa sadia e nobre, porque se não fosse, não teriam se envolvido, porque exatamente isso, eles estavam na esteira do resgate dos valores evangélicos mais nobres, dos conselhos evangélicos mais límpidos, mais puros, dos conselhos evangélicos na vivência, na vida da igreja. Dentre os quais, por exemplo, por que não dizer a pobreza radical, certo. Inclusive. E se a Inquisição não fosse um fenômeno santo, não fosse um fenômeno nobre, com certeza não teriam tomado parte. Não teriam tomado parte. Ou muitos outros santos, o próprio São Tomás de Aquino, Santa Teresa d'Ávila, por que não esses grandes santos não teriam falado alguma coisa contrário a esse fenômeno chamado Inquisição, tão grandes que foram, tão fiéis a Deus que foram, se tivesse alguma coisa errada, teriam falado. Além dos santos, que a gente acabou de dizer, que propriamente foram o inquisidor, além de São Domingos de Gusmão, para citar outros 2. São Pio V, o grande São Pio V, e São Raimundo Penhaforte, um espanhol também, que também foi um santo inquisidor. Sim. Quer dizer, a intenção da igreja sempre foi reta. É que a gente viveu na nossa geração aprendendo o contrário. Então é difícil para, muitas vezes, o nosso telespectador entender isso. Mas a Inquisição, a Santa Inquisição, foi criada com intenções retas, puras, reta, pura e uma intenção nobre da igreja daquela época. Posso dar um exemplo prático, vivencial, Eric? Eu tenho na paróquia, sou o pároco de uma paróquia da Diocese de Santo Amaro, a paróquia Verbo Divino, me permita citar isso. Eu conheço 2 jovens, que uma na escola e outra no cursinho,
já escutam de cara dos professores na sala de aula, professor de história, professor de matemática, se metendo a falar de história, que a igreja matou, destruiu, pintou e bordou, só que de maneira alguma abre espaço para um diálogo, para um debate sincero, apresentando suas fontes, de onde tirou esse tipo de afirmação, porque sabe que são inverídicas. E se tiver de levar para um debate aberto, um debate sincero, um debate intelectualmente honesto, desculpa, Eric, sucumbem, a verdade é essa. Então nós queremos colocar claramente que esse argumento de que a igreja matou, de que a igreja pintou, de que a igreja bordou, não vale, não tem o mínimo embasamento, no mínimo, de uma ignorância tremenda, para não falar depois de uma má intenção, e nós não nos submetemos mais a isso. Querem conversar sobre o período histórico, querem debater, estamos prontos. Agora, o problema é que não querem. Pois é. O senhor conseguiria nomear para a gente aí algumas, 2 ou 3, não sei, para saber, quando a gente trata do assunto Inquisição, quais são as maiores lendas, as maiores mentiras, se o senhor pudesse nomear 2 ou 3, o que o senhor diria? Claro, quer ver, que vamos sintetizar em 3 lendas. Tá. As 3 grandes lendas que estão nos colégios, que estão nos cursinhos, que estão nas faculdades. Olha, hoje faculdade de enfermagem fala esse tipo de asneira, porque todo mundo se sente autorizado a opinar sobre um tema que não conhece. As 3 lendas. Primeiro, sobre o número de vítimas, o número de mortos que a Inquisição provocou. Essa é a maior lenda de todas. É a potência de 100 vezes mais multiplicado, pelo menos. Segundo, sobre o tempo que durou. Nossa senhora, tem gente falando de 1000 anos. Não sei de onde tirou isso, não tem base nenhuma. A segunda lenda, a primeira, o número de mortos. A segunda lenda, o número de anos. E a terceira, os instrumentos, as formas de tortura, a maneira como a igreja teria torturado as pessoas. Olha, sem noção. Aquelas fotos que a gente vê de aparelhos da Idade Média, como tivesse... Atribuem que foi a igreja que inventou para torturar as pessoas. A gente vê muito disso, né? Se alguém conhece o que eu estou falando, embora eu não sou leitor e não gosto, mas só uma brincadeira. A pessoa deve estar lendo a Stephen King, não está lendo a história de fato não, viu? Né? Deve estar lendo ou assistindo Stephen King. Tem muito exagero, muita mentira mesmo sobre esse assunto por aí, muito, né? Muita. Agora, o senhor falou, inclusive, e a gente já citou alguma vez aqui, dos períodos, né? Bom, lembrando, 1231 foi o início, oficialmente, para toda a igreja, dos tribunais da Santa Inquisição, instituído pelo Papa Gregório IX. E até o século XV, a coisa foi desse jeito, né? Daqui a pouquinho a gente fala da estimativa dos principais historiadores, a estimativa do número real de possíveis mortes nesse período. Mas logo depois do século XV, ainda existiram focos de Inquisição, mas parece que, à medida que foi distanciando do tempo, depois do século XV, a igreja não tinha mais nada a ver com isso. É correto afirmar assim? É correto. Explica um pouco para a gente da chamada Inquisição Espanhola. O que acontece é que quando a Inquisição no seu todo, a Inquisição eclesiástica, a Inquisição europeia, quando ela declina em toda a Europa, ela vai ressurgir, mas não mais impulsionada, não mais motivada pela Santa Igreja. Ela vai surgir de dentro da iniciativa do Estado, tanto da coroa espanhola quanto da coroa portuguesa. Então, dentro dessas 2 coroas, houve um movimento de restauração da Inquisição, sob o pretexto de que precisavam purificar as suas sociedades da dominação, da tendência a uma certa heresia. Vale ressaltar ainda, Eric, que era o final da Reconquista. Certo. Os muçulmanos que tentaram tomar, como sempre o fazem, à força, tentaram tomar à força a Península Ibérica. Enfim, graças a Deus, foram contidos. O senhor está dizendo do declínio do Império Otomano, do Jugo Otomano já, não é? Sim, não? Já, né? Nem tanto. A expulsão dos mouros da Espanha. Tá certo. Não, nem tanto. Ainda não chegamos nos otomanos, não. Tá bom. A expulsão dos mouros da Espanha. E aí o que acontece? O que houve foi que, por exemplo, você pega a rainha Isabel de Castela, uma mulher santa. Existe uma biografia da mesma que foi editada na Espanha por um autor totalmente independente, que ele mostra a sua grandeza de espírito, a sua grandeza de alma, a sua grandeza de pensamento. Só que, exatamente por ter uma inocência muito grande, foi cercada por pessoas que não tinham, infelizmente, muita retidão de vida. E aí instrumentalizaram o seu nome, instrumentalizaram a sua autoridade
e fizeram uso espúrio disso em favor pessoal, e aí a Inquisição ibérica, dita espanhola ou portuguesa, foi bem diferente daquilo que foi a Santa Inquisição. Já não tinha mais nada da autoridade papal ali no meio. Você entendeu o que eu disse agora, Eric? A Inquisição ibérica, espanhola e portuguesa foi bem diferente do que foi a Santa Inquisição. Entendi. Ok? Aquela que tinha a marca pontifícia, aquela que tinha o cuidado pelas almas, aquela que tinha o zelo por restaurar a pureza da fé e assim por diante. Foi totalmente diferente. Foi o evento, o fato preparado e desenvolvido pelas duas coroas, pelas monarquias espanhola e portuguesa.